Estive algumas semanas ausente por motivo de saúde, mas graças a Deus já me encontro quase totalmente restabelecido. Agradeço igualmente por cada irmão, cada irmã que estiveram orando por mim. A nossa mensagem de hoje tem como base os textos de Mateus, capítulo 13, versos 3 a 9 e 18 a 23. E também o texto de Isaías, capítulo 55, 10 a 13. Busquemos a Deus em oração. Agradecemos-te, Senhor, pela tua palavra que dia após dia tem nos guiado nos teus caminhos. Te rogamos que teu Santo Espírito nos habilite a entender a tua vontade e também a executar, Senhor, a tua vontade. É em nome de Jesus, nosso Senhor, que te rogamos. Amém. Você é um otimista ou um pessimista? Você é uma pessoa que vê o copo meio cheio ou o copo meio vazio? Você reclama que as roseiras têm espinhos ou se alegra porque os espinhos têm roseiras? Você vê as nuvens da tempestade ou vê a bonança que sucede a ela? Há várias atividades e coisas na vida que podem nos mostrar se somos otimistas ou pessimistas. Talvez a coisa que melhor consiga fazer isso seja a jardinagem e a agricultura. O pessimista diz: por que plantar qualquer coisa se nada vai ser produzido? Porque pássaros, insetos, cupins, ervas daninhas, insetos rastejantes, granizo ou mau tempo podem arruinar e matar o que eu estou tentando cultivar. Qual é o objetivo? Por que correr o risco e desperdiçar o meu tempo? Já o otimista, apesar de um possível fracasso, ele planta. E por quê? Por esperança. Um bom agricultor, um jardineiro, vive na esperança reconfortante de uma colheita compensadora. Nem todas as sementes produzirão, mas as que vierem a produzir farão com que vale a pena. Essa é a parábola do semeador. Em nossa leitura bíblica, Jesus compara o compartilhamento da palavra de Deus ao cultivo de um campo. Ele nos alerta para os possíveis fracassos, mas ainda assim nos chama para a fé e para a ação. Ele promete e ensina que se você plantar, vai haver crescimento. No texto de Isaías 55, 10 a 13, vemos o fundamento e a confiança para tal promessa. Se você plantar, vai crescer. Deus começa usando um simulacro para introduzir sua promessa. Ele diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Antes que a chuva e a neve sejam levadas de volta para o céu, como névoa ou vapor, elas alcançam o propósito para o qual são enviadas. Deus então apresenta seu ponto de vista e oferece a sua promessa. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus fará o mesmo. Ela se cumprirá e realizará aquilo para o qual Deus a mandou. É uma palavra toda poderosa que ele envia. Sua palavra faz surgir a criação. Ele diz: haja e ouve. Esta palavra poderosa pode matar e vivificar. Fortalece
sustenta, perdoa, justifica, ilumina e guia. Em Mateus, a palavra de Jesus leva as pessoas à fé. Perdoa pecados, cura doenças, expulsa os demônios, acalma uma tempestade, multiplica o pão e o peixe e acalma os corações ansiosos. É uma palavra que cumpre o que diz. Plante a palavra e ela se desenvolverá. Para ensinar esse ponto, Jesus nos deu a parábola do semeador. Jesus diz que o semeador saiu a semear e ele lançou sementes em todos os lugares. Algumas sementes caíram ao longo do caminho. Os pássaros então vieram e apanharam e bicaram aquele caminho, deixando-o completamente devastado. Nem uma semente restou. Jesus diz que essas pessoas escutam a palavra, mas não ouvem, não dão ouvidos à palavra. Escutar, nós podemos escutar uma série de coisas. Escutamos vários sons, muitas vezes sons aos quais não sabemos bem de onde vêm. Não prestamos atenção a eles. Mas ouvir é dar ouvidos. Ouvir é prestar atenção. Essas pessoas escutam a palavra, mas não a ouvem. Jesus diz que o diabo, o maligno, arrancou aquela semente, arrancou aquela palavra. Arrancar, no original grego, a palavra harpazo, evoca uma imagem poderosa. É um poder avassalador, é uma luta, é uma demonstração de força, é um arrebatamento das mãos de alguém, é uma desconsideração por outra pessoa. Penso em um irmão mais velho que arranca algo da mão de um irmãozinho. Nunca é uma experiência agradável ter algo arrancado de você. É triste dizer que há muitas coisas em nossa cultura moderna que proporcionam ao diabo, à nossa carne pecaminosa e ao nosso mundo maligno, um terreno aberto para arrancar o evangelho das pessoas antes que ele crie raízes. Ele é arrancado e com consequências fatais. Mas o semeador continua. Ele continua a espalhar essa semente. Jesus diz que outra parte das sementes caiu em solo rochoso. Acredite ou não, o solo pode ser bastante rochoso, onde não há muita matéria fértil. Nesses locais, a semente pode brotar rapidamente, mas como não há muita profundidade, ela murchava quando o sol a atingia. Jesus diz que essas pessoas escutam a palavra, mas apenas por um tempo. Sua fé floresce rapidamente, mas depois murcha rápido quando estão sob pressão. Nos hospitais, vemos muita gente procurando e clamando por Jesus. Muitas pessoas orando ou falando da fé, mas muitas vezes me pergunto quantas pessoas continuam a buscar a Deus depois de deixar esses locais de sofrimento. Uma vez passada a crise, a fé de muitos se desvanece. Uma vez que a necessidade passa, já não tem necessidade de Jesus. A semente murcha, mas apesar disso, o semeador continua. Jesus diz que outra parte das sementes caiu entre os espinhos. Para o semeador, este parecia ser um bom terreno. As raízes perenes dos espinhos não estavam visíveis. Inicialmente, parecia promissor, mas uma vez que a semente brotou, os espinhos cresceram primeiro.
E eles sufocaram a semente, limitando-a e matando-a. Ela se torna infrutífera. Jesus diz que essas pessoas escutam a palavra, mas supõem que Deus não precisa da sua atenção e devoção incondicional. Note a palavra que ele usa: sufocar, estrangular. A palavra apopnigo, em grego, é uma palavra brutal, é uma palavra violenta. Ser sufocado é um processo lento, onde se vai perdendo todo o poder, toda a vida, a consciência e a capacidade de resistir. Jesus não se limita às palavras. O que é asfixia? Os cuidados do mundo e o engano das riquezas. Jesus diz que essas coisas podem lentamente sufocar e matar aquela semente, matar aquela palavra. Este é o contexto em que nós nos encontramos. Queridos irmãos, com a falta de sucesso até agora, já seria suficiente para tornar este semeador otimista num semeador pessimista. Suficiente para obrigar qualquer um a ir para casa, arremessar os sacos de sementes e dizer: qual é a vantagem? Parece inútil, nada está dando certo. Mas esperemos um pouco. Nem tudo está perdido. Esta palavra cumpre com o objetivo para o qual ela é enviada. Plantemos a palavra e ela crescerá. Quem promete é Deus. Seja o jardineiro otimista. Parte das sementes, diz o texto, caiu em boa terra e produziu uma colheita extravagante. Produziu 100 vezes, 60 vezes, 30 vezes o que foi semeado. O trabalho do semeador não foi em vão. Jesus diz que estes são aqueles que continuam a escutar e a dar ouvidos à palavra. Eles crescem em sua fé, eles crescem em santificação. O Evangelho sempre dá frutos. Esta palavra tem uma colheita em nós. A palavra de Deus não volta vazia ou invalidada. É o que nos diz Jesus. A palavra nos oferece tudo o que Jesus nos dá e faz em nós. Sua graça, seu perdão, a vida e salvação conquistada na cruz, confirmada na tumba. Jesus vem nesta palavra através do batismo e da Santa Ceia. Esta palavra, esta mensagem evangélica, lida e pregada, produz sempre uma boa colheita. Ela dá frutos. Como é isso? Assim nos diz o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo produz este fruto, esta colheita em nós, através da palavra. Ele também produz outro fruto, as boas obras. Em Mateus capítulo 25, Jesus conta às suas ovelhas, aos seus eleitos, algumas dessas boas obras. Ele diz: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Deus produz uma colheita em nós através de sua palavra pelo Espírito Santo. Plante a palavra e ela crescerá. Esta promessa e esta realidade nos encoraja, nos anima e nos fortalece. Ela nos encoraja a sermos semeadores para que os outros também possam desfrutar da mesma colheita. O escritor
em inglês Herbert Leslie G, conta que na igreja onde ele frequentava havia um homem muito idoso chamado Thomas. Thomas havia sobrevivido à maior parte de sua família e a seus amigos, e já ninguém na igreja realmente o conhecia. Quando morreu, Dee teve a sensação de que não haveria ninguém no seu funeral além do pastor que iria realizar o ofício, e ele estava certo. O dia do funeral foi um dia bastante chuvoso, tempestuoso, e ninguém apareceu. Quando Dee e o pastor chegaram ao cemitério, havia um soldado de pé no portão. O soldado os seguiu silenciosamente, enquanto eles levavam o caixão até a cova aberta. Uma vez terminado o sepultamento, o soldado fez uma saudação diante do caixão e foi embora. Quando o soldado partiu, Dee aproximou-se dele e ele lhe disse: "Você provavelmente está se perguntando o que é que estou fazendo aqui? Anos atrás, Thomas foi meu professor da escola dominical. Eu era um menino rebelde e um grande desafio para ele. Eu era um terror absoluto. Ele nunca soube o impacto que teve sobre mim, mas devo tudo o que sou, ou que serei ainda, ao velho Thomas. Eu vim para mostrar-lhe meu respeito." Às vezes, podemos não ver a colheita nesta vida. Podemos temer que a palavra ou o testemunho de um cônjuge, filho, amigo, colega de trabalho ou vizinho caia em ouvidos surdos ou passe despercebido. Podemos apenas ver as ervas daninhas, os espinhos e pássaros atrapalharem o trabalho onde semeamos. Mas lembrem-se da promessa. Plante a palavra e ela crescerá. Semeie a semente. Não importa onde, não importa quem é que esteja ouvindo. Semeie a semente e deixe o resto para Deus. Sua palavra não voltará vazia. Ele promete. Acho que essa promessa é o suficiente para qualquer pessoa ou para qualquer jardineiro ser realmente otimista. Tende ânimo, a colheita está chegando. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Oremos. Excelso e bendito Deus, te agradecemos, Senhor, e te louvamos, porque a tua palavra viva e eficaz, ela é aquela que produz fruto, conforme a tua vontade. Que não tenhamos medo, Senhor, ou receio de proclamar a tua palavra. Que preguemos, Senhor, a tempo e a fora de tempo, certos de que parte dessas palavras cairão em boa terra. Sabemos, ó Deus, que tu és aquele que prepara a terra. Não cabe a nós. Não somos nós aqueles que havemos de fazer que essa palavra seja produtiva. Mas te agradecemos, Senhor, porque parte desta palavra cai em boa terra e produz a 30, a 60, a 100 por um. Que tu nos abençoes, que tu estejas, Senhor, com a tua igreja e que possamos nós, Senhor, ousadamente proclamar a tua palavra àqueles que ainda não conhecem. É em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o Senhor das nossas vidas, que nós te rogamos agradecidos. Amém. Cumpridos no decorrer do
Quando a glória de Deus há de um mundo inundar, como as águas cobrem o mar, desde o longínquo norte